Alô, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez desejo a todos que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Hoje eu gostaria de contar aqui umas 3 pequenas, mas ao mesmo tempo grandes obras que o Senhor fez na minha vida. São coisas tão simples, mas que mostram a riqueza de detalhes do quanto o Senhor está atento às nossas vidas e o quanto Ele quer e pode realizar os maiores e os mínimos desejos do nosso coração. Começo dizendo para você que você não está sozinha, que você não está sozinho na sua caminhada. Nunca pense que o Senhor deixou de olhar para você, de dar atenção para você. Isso é o que Ele mais faz. Ele não nos deixa confundidos, Ele não nos deixa envergonhados. Dele são as maiores e melhores preparações para a nossa vida. O homem, a mulher pode nos abandonar, mas esse pastor, tão fiel, tão amoroso, tão zeloso, tão cuidadoso, ele não nos abandona nunca, jamais. Numa época eu passei uma prova tão grande, financeiramente falando, que infelizmente eu virei o campeão aqui da minha rua, onde ainda moro, de corte de luz e de água. Eu já trabalhava com as vendas dos meus livros, mas eu estava passando um outro processo e tudo que eu ganhava não dava, e até dentro de casa a necessidade bateu forte. Mas eu digo para os irmãos, eu digo para os meus amigos que estão aqui me acompanhando através dessa mensagem, desse vídeo: Deus nunca me deixou desamparado e nunca deixou que o pão de cada dia faltasse na minha mesa. Eu já sabia de cor aqui até os dias que a Sabesp e a CPFL cortariam, consequentemente aqui, respectivamente, a minha água e a minha luz. Dia de quinta-feira era a luz que cortava e dia de segunda-feira era a água, eram uns dias de corte. Eu estava, em determinada ocasião, com 3 contas de cada uma atrasadas, ou seja, 3 meses para inteirar o 4º mês. Então, pelos meus cálculos, mais uma vez, naquela semana eu teria o corte, na semana da frente eu teria o corte da água, e já nessa semana que eu estava, eu teria o corte da luz, que seria ali na quinta-feira. Quarta-feira, me liga aqui um amigo, dizendo que ia para uma cidadezinha vizinha aqui a Franca, Ituverava, e ele perguntou se eu não queria ir com ele. Ele tinha ali uma audiência no fórum, ia ficar o dia inteiro ocupado, ele seria testemunha, e ele falou: "Você aproveita e trabalha lá", né? Isso, na verdade, ele me disse na terça-feira para a gente ir na quarta-feira. Eu fiquei feliz, né? Porque eu estava sem condição de fazer alguma viagem. E eu pegaria carona e ali venderia os meus livros sem nenhuma despesa e na esperança de pagar pelo menos uma conta de água e uma conta de luz para ir amenizando o meu problema e ver se eu conseguia evitar o corte. Quarta-feira de manhãzinha, conforme o combinado, esse nosso irmão passou aqui na minha casa e nós fomos para Ituverava. Só que quando a gente está com a prova na mão e a gente é testado, não tem jeito. Amanheceu uma chuva na quarta-feira e nós pegamos a estrada. E eu clamando a Deus: "Ô Senhor, mas eu vou fazer os comércios, eu vou bater um porta a porta aí. E como é que eu faço para vender os meus livros, meu Pai?" Chegamos ali em Ituverava, o irmão foi para o fórum, para o seu compromisso, e eu fiquei ali numa esquina, num comércio que tem ali, me escondendo da chuva. Eu digo para vocês, já era 11h30, meio-dia, a chuva não tinha parado. Quase 1h da tarde ela parou, e eu ali de castigo provado, querendo chorar. E até que a chuva estiou. Aí eu comecei a sair nos comércios, vendo um livro aqui, outro ali. Meus livros sempre foram baratinhos. E eu fiquei feliz, já estava quase inteirando uma conta de água.
O irmão falou que era 4h30, 5 horas que ele desocupava, mas olha, 2h15, 2h30, o telefone toca. Era ele que tinha já terminado e tinha outros compromissos. Eu tive que parar as minhas vendas. Fiquei muito abatido, né, o dia inteiro para praticamente aí não vender o que eu precisava. E nós fomos na casa de um, de outro, conversamos, oramos com as pessoas. E de noite venho embora com aquela chuva e eu vim preocupado, porque a minha esposa também ficou tensa em casa, esperando um resultado. Ela também estava com os olhos bem, já meio que lacrimejando, né? Com medo de ficar sem a luz, a água. A necessidade bateu também, a gente estava para ficar sem o alimento na mesa, ainda tínhamos, louvado seja Deus. Eu só sei, meus irmãos, para resumir, que cheguei em casa mais ou menos 11h30 da noite com o nosso irmão. Depois de tantos lugares que fomos, a chuva, viemos devagarzinho. Mas quando eu chego na minha casa, a minha esposa me recebe sorrindo. E eu falei, o que aconteceu com a minha esposa? A gente provado, ela sorrindo desse jeito. Aí quando entramos, ela foi me contar, bem, passou um irmão aqui em casa, agora há pouco. Para mim um anjo, né, irmãos? Nem é um irmão anjo. Naquela época, eu estou contando esse testemunho, isso já faz 12, 13 anos para lá, não me lembro mais. Olha o valor que ele deixou. Bem, olha aqui o envelope. Quando eu fui olhar, meus irmãos, tinha quase R$500 naquele envelope. Deu para pagar as 6 contas, 3 de água, 3 de luz, e ainda deu para fazer uma bela compra que nos supriu para aquele mês todo e o começo do outro. Louvado seja Deus. Aí o Senhor abriu as portas e eu nunca mais tive problema com água e com luz. Louvado seja Deus. Então, isso é um sinal de que Deus estava olhando por mim. Glória ao santo nome do Senhor, e que Ele não deixa os seus filhos confundidos e envergonhados. Praticamente na mesma época, a minha esposa um dia, ainda no tempo da prova, ela olhou para mim, era um domingo, a gente ia para a igreja, e ela falou assim, já era tardezinha, era 5 horas da tarde, falou, bem, eu tô com uma vontade de comer um bolo de chocolate, só que não é daquele simples não, daquele redondo que as padarias faz, aquelas confeitarias, aquele que vem aquela embalagem transparente, aquela tampa, aquela coisa bonita, com granuladinho em cima. E ela deu a descrição do bolo. E eu falei assim, bem do céu, já é 5 horas da tarde, não tem como a gente correr atrás desse bolo. E se também tivéssemos condição de comprar o bolo, e também se desse tempo, aliás, de comprar o bolo, a gente não tem condição financeira. E eu fiquei triste, porque minha esposa fazia tempo que não comia uma coisa diferente, e quando ela pede, eu não tinha condição de passar para ela esse desejo realizado. Bom, fomos para a igreja, terminado o culto, um irmão numa Paraty bonita, naquele ano era uma Paraty nova, um carro bem novinho. Ele falou assim, irmão Ignaldo, eu posso descer lá na sua casa? Eu falei, pode, saudoso irmão Emílio. É que a minha esposa, agora à tarde, ela sentiu de fazer uma parte lá na sua casa para sua esposa. E eu fiquei meditando o que seria. Mas descemos, segurei a curiosidade. E quando a gente chega em casa, irmãos, o irmão abre ali o porta-mala do carro, o que a esposa dele entrega para minha esposa? O bolo de chocolate igualzinho como a minha esposa pediu, na mão dela. Ali nós choramos e contamos a história, e é um testemunho que hoje está sendo contado. Um mínimo desejo parece, mas Deus cumpriu o desejo do coração da minha esposa, louvado seja Deus. Não pode cumprir o seu? Olha, do jeito que pediu, a vasilha, a tampa transparente, os granulados em cima. Ou foi só choro depois que os irmãos foram embora? Louvado seja Deus. Eu vou contar mais um, né? Todo mundo sabe que aquela fotinha ali atrás, né? Deus levou a minha filha Samela, mas ela
também participou de um testemunho que eu quero contar com a minha outra menina mais nova. A minha menininha mais nova se chama Ana Paula. Teve essas épocas aí de Páscoa, os ovos de chocolate, também tudo nessa época. Nós não tínhamos condição de comprar um ovo de chocolate. Passaram os dias, terminou essa época de Páscoa, já não achávamos esses ovos para lugar nenhum. E um dia essa minha filha Ana Paula amanheceu com uma vontade de comer esse ovo de chocolate. E aí ficamos provados. Então a Samela foi ali num supermercado vizinho à nossa casa aqui, foi para comprar outra coisa, a mãe delas pediu. E a Ana Paula foi no caminho falando: Samela, que vontade de comer um ovo de Páscoa, eu tô com vontade. E a Samela, anjo de Deus, essa menina, foi consolando ela até que elas chegaram no supermercado. Quando bateram na porta do supermercado, a proprietária, ela já nos conhecia e ela olhou para Ana Paula, nem olhou para a Samela, olhou para Ana Paula, que estava com desejo, e falou assim: Ana Paula, eu tenho uma surpresa para você. Ninguém tinha falado para ela. A conversa foi aqui em casa e elas foram pelo caminho conversando. Quando a Ana Paula viu, essa moça abaixou lá debaixo do caixa e retirou um presentinho. Quando entregou na mão da Ana Paula, era o ovo de Páscoa que ela estava com vontade. Deus realizou o desejo da minha filha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Trouxe essas obras para te mostrar que Deus se preocupa conosco. Ele cuida de cada um de nós. Ele zela de nós. Ele tem amor por nós. Então você que está aí pensando que Deus não está te olhando, Ele está te olhando. Ele está acompanhando a sua vida. Ele conhece o seu choro, as suas necessidades, as suas dores, as suas solidões. Ele te acompanha pelas noites escuras, mas você está de pé, porque Ele vai de um jeito ou de outro iluminando os seus passos. Louvado seja Deus. Então eu digo para você, como Deus apareceu para mim nessas simples obras, mas todas com desejo sincero de ver ali um feito de Deus, Ele vai fazer isso na sua vida também. Ele está ouvindo as suas orações. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de acreditar. Deus vai aparecer com glória na sua vida. Talvez a sua necessidade seja maior do que um ovo de chocolate, do que um bolo de chocolate, seja maior do que 6 contas atrasadas e talvez um armário vazio. Mas para Deus tudo isso é muito pouco para Ele fazer. Para você é muito, quase impossível. Mas a uma palavrinha de Deus tudo dá certo na sua vida. Eu creio que tem ordem dada para os anjos de Deus vierem te socorrer. Não lembra lá o Senhor Jesus no deserto, 40 dias ali, 40 noites, teve fome, foi tentado pelo diabo. Depois que Ele mandou o diabo embora, o Senhor mandou os anjos e serviram ao Senhor Jesus. Aqueles mesmos anjos vão te servir, porque Deus te ama. Ele tem um amor muito grande por você. Ele não faz acepção. O jeito que Ele ama aquela pessoa que você está vendo que está abençoada, Ele ama você também, mesmo aí na sua prova. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas te trago essa mensagem para te dizer que você não vai ficar confundido, que você não vai ficar envergonhado, porque Deus está na tua vida. Deus sempre foi comigo. Eu tenho muito testemunho, muita coisa para contar, muita necessidade, mas o Senhor sempre apareceu, o Senhor sempre foi glorificado. Louvado seja Deus. Tem um vídeo meu que chama Obra da Gelatina, pesquisa no YouTube, vocês vão ver que obra bonita que Deus fez comigo por intermédio da minha mãe, quando eu estava com vontade de comer gelatina, na minha casa não tinha força. E olha nesse testemunho o que Deus fez na minha vida, nesse vídeo, a obra da gelatina. Tanto tenho ele em mensagem, como tenho ele assim falado, como nós estamos aqui. Então, meu irmão e minha irmã, não chore, não tenha medo. Essa noite vai passar, um novo dia vai chegar, Deus vai fazer a obra, o nome dele será glorificado. Você não vai passar vergonha na vizinhança, você não vai passar vergonha no seio da sua família. Hoje é uma prova muito grande, mas isso será convertido numa grande vitória. Não tem vitória sem luta, não tem estar de pé ou reerguer-se na vida se um dia você não caiu. O justo cai uma vez, Deus levanta, 7 vezes Deus levanta ele. Quantas vezes mais for preciso, basta em nós ter a sinceridade
basta em nós ter a fé. Então Deus me preparou essas obras para mim, para minha esposa, para minhas filhas. Como Deus está abençoando meus filhos mais velhos. Meu Deus, quanta obra eu estou recebendo aqui na minha casa. Até a gravação desse vídeo, né? Meu menino vai acabar a faculdade esse ano. Está empregado numa bela empresa, já recebeu 2 promoções. Minha esposa também tem sido abençoada por Deus. Meu lar tem sido abençoado por Deus. A minha mais nova está indo muito bem na escola. Já tivemos um tempo que a gente não via futuro. Um futuro bom, aliás, que o futuro de um jeito ou de outro ele tem. Mas a gente não via um futuro de vitória. A gente via, estava tudo nublado. De repente vem a palavra de Deus, dá um sopro. Aquelas nuvens que estavam atrapalhando, só tampando a visão na frente, elas saíram e Deus pôs nuvens no céu. E agora delas tem caído bênçãos, chuvas de bênçãos na nossa vida. Deus derramará chuvas de bênçãos na sua vida também. Essa é a mensagem que o Senhor me trouxe hoje. Fique em paz. Deus te ama. Deus cuida de você. Deus zela de você. Deus olha por você. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe grandemente.